Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para os nossos 15 minutos. Eu quero convidar você então a abrir seu coração e meditar na palavra de Deus, aquilo que Deus tem para falar, para acrescentar no nosso coração ainda no dia de hoje. Eu quero olhar para um trecho, na verdade um versículo na carta de Paulo aos Tessalonicenses, bem no finalzinho da carta, capítulo 5, versículo 14, em que Paulo diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Ao olhar essa expressão que Paulo está trazendo para nós, estava trazendo ali para aquela igreja, ele mostra toda a necessidade de nós nos posicionarmos diante da necessidade do outro. Ou seja, cada situação, uma solução. Para cada necessidade, para cada dificuldade, para cada situação, então algo que nós poderíamos efetivamente estar apresentando, algo que nós poderíamos realmente estar fazendo para fazer a diferença na vida das outras pessoas, para fazer a diferença na vida daquele que realmente precisa. Muitas vezes nós não entendemos a situação das outras pessoas. Nós vemos pessoas que estão fracas, pessoas que estão desanimadas, ou até mesmo pessoas insubmissas, como diz aqui o texto, e nós não sabemos como agir com essas pessoas. Ou pior, nós usamos sempre a mesma medida com todas essas pessoas. Usamos sempre as mesmas regras, as mesmas soluções para todas essas pessoas. E as soluções nem sempre cabem para a necessidade de cada um deles. Nós, então, somos convidados a considerar a real situação de cada uma das pessoas e não apresentar soluções enlatadas, soluções prontas que não olham para a vida de cada um, para a necessidade de cada um. Veja, quando Paulo diz aqui que nós deveríamos admoestar os insubmissos, ele está dizendo que realmente teria um grupo de pessoas que não ia se submeter, um grupo de pessoas que teria uma resistência, um grupo de pessoas que talvez até fosse cair numa rebeldia. E essas pessoas precisavam então ser orientadas, essas pessoas precisavam de um cuidado, elas precisavam então ser admoestadas, elas precisavam ser exortadas, orientadas com um pouco mais de dureza para que elas se voltassem realmente para o caminho. Mas são pessoas diferentes, por exemplo, daqueles que estão desanimados. E às vezes nós achamos, como eu disse, que nós podemos aplicar a mesma medida com todos. Paulo diz ao se referir aos desanimados que nós deveríamos consolar então os desanimados. A medida então para aquele que está desanimado, a solução para aquele que está desanimado, o remédio para aquele que está desanimado seria um consolo. Seria de alguma forma acolher, estar mais próximo e mostrar para ele um caminho de vitória. Consolar ele nas suas dificuldades, chorar com aqueles que choram, estar junto com aquela pessoa mediante a sua necessidade, aquilo que ela realmente precisa. Veja que o remédio é totalmente diferente para aquele que é insubmisso. É distinto o remédio, com efeito diferente, com objetivo diferente. E ele diz ainda que nós deveríamos amparar os fracos, ou seja, aquele que está fraco, eu tenho que ajudar ele na caminhada, eu tenho que sustentar ele, ajudar ele a andar, eu tenho que trazer para ele um amparo, uma condição para que ele continue caminhando, que ele continue andando. Mais uma vez, diante dessas três observações, dessas três possibilidades, que não encerram, que não são todas, mas apenas dessas três, nós já vemos uma ação totalmente diferente, um remédio totalmente diferente, uma ferramenta totalmente diferente para cada uma das necessidades, para cada uma das situações. Quando amparamos os fracos, nós andamos junto com eles, nós estamos entendendo a sua limitação, estamos de alguma forma sendo alguém que sustenta ele na caminhada. Veja como é diferente a ideia de admoestar, corrigir aquele que é insubmisso. Quando Paulo traz essa verdade, ele mostra que então nós podemos ser pessoas mais precisas naquilo que nós podemos fazer, no cuidado com as pessoas, na ajuda às outras pessoas. Se lembrarmos de Cristo, Cristo na multiforme graça, ele tinha todas as soluções, mas com cada uma das pessoas ele conversava de uma maneira diferente. Cada uma das pessoas era administrada de uma maneira diferente, de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que ela realmente precisava.
Jesus era muito preciso porque ele olhava para o coração da pessoa, ele olhava para a necessidade de cada um e então ele atendia a necessidade de cada um na sua palavra, naquilo que a pessoa realmente precisava ouvir. Os discursos de Jesus muitas vezes eram distintos de um grupo para outro, porque ele sabia como deveria falar. Nós então temos que nos esforçar para entender o outro, para considerar o outro, para olhar para o outro e ser realmente preciso naquilo que nós fazemos. Ao finalizar essa expressão de Paulo, ele ainda diz assim: amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, para com todos, e aí, de uma forma indistinta, nós deveríamos então ser pessoas altruístas, pessoas realmente pacientes, pessoas que se importam realmente com os outros. Se nós tivermos então esse cenário, esse pano de fundo para ajudar todas as pessoas, nós conseguiremos ser precisos. Se nós amarmos efetivamente todas as pessoas, se nós nos preocuparmos com cada uma delas, nós poderemos então ser precisos, nos colocar no lugar dela, ser empático com cada uma dessas pessoas, fará toda a diferença na maneira que a gente vai ajudar, na maneira que a gente vai auxiliar essas pessoas, que a gente vai socorrer cada um. Nós não temos resposta para todas as coisas. Nós não conseguimos ter a resposta. Deus tem. Nós não temos ainda todas as respostas. Mas nós podemos ser precisos e ajudar naquilo que elas precisam realmente, naquilo que as pessoas necessitam realmente. Se assim nós fizermos, nós estaremos mostrando um pouco mais da grandeza do nosso Deus. Estaremos sendo um canal de bênção de Deus para socorrer, para ajudar e fortalecer essas pessoas. Então que a gente possa se posicionar. É um esforço, é uma entrega, é uma dedicação, exige um pouco mais de nós, mas o resultado é tremendo. Se nós queremos efetivamente ser uma bênção na vida de outras pessoas, que a gente sonde a necessidade do outro, que a gente entenda a dor do outro, que a gente considere a limitação do outro e que a gente possa então deixar fluir mais de Deus através das nossas vidas. Amém? Quero orar por você. Feche seus olhos agora. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por sermos trabalhados pelo Senhor de uma forma individual. O Senhor falou conosco mediante as nossas necessidades, o Senhor supriu as nossas necessidades, o Senhor consolou o nosso coração nas nossas lutas, o Senhor trabalhou de uma forma específica com cada um de nós. O Senhor sabe, Deus, cada uma das nossas lutas e dificuldades. Afinal, Pai, o Teu Espírito habita em nós e comunica ao Senhor todas as nossas necessidades. Isso é tremendo, Pai, porque nós somos socorridos por um Deus preciso, um Deus que realmente cuida de nós. Nós também queremos agir assim. Nós queremos ser um canal de bênção do Senhor, representar o Teu reino, mas queremos ser precisos também. Nós queremos ser oportunos também. Nós queremos, ó Deus, ser empáticos também. Nós queremos nos colocar no lugar do outro e saber exatamente o que responder, o que falar, como ajudar cada uma dessas pessoas. Que o Senhor nos dê, então, discernimento, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos conduza, então, para essa experiência, Deus. Nos conduza para esse momento, nos conduza para essa prática de ajudar o outro da forma como precisa ser feito. Cada situação tem uma solução, que a gente possa apresentar, então, essa solução que vem do Senhor, que tem resposta para tudo, mas que nós sejamos, Deus, mensageiros da multiforme graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus.